Então, você se interessa por cristais? É, eu também, desde os 2 anos de idade. O primeiro contato com eles foi através de uma tia que tinha alguns cristais ali na casa dela e eu entrei em contato e por algum motivo eu senti uma admiração. Meus pais falam que eu fiquei aficionado e olhando pra eles ali o dia inteiro. Imagina uma criancinha de 2 anos de idade, né? Apaixonada ali por alguns cristais que estavam na frente dela. E desde então, sempre que eu ia numa feirinha aqui, ia num lugarzinho ali, via uns cristais aqui, outros lá, eu ia começando a colecionar, fui pegando cristais e pedras dos lugares por onde eu passava, de praias e afins, e eu fui crescendo com esses cristais ao meu redor. Eu fui construindo uma relação para com eles. Eu fui criando uma intimidade com os cristais. Eu digo hoje que os cristais eles foram pais para mim, porque eles me ensinaram sobre o caminho do mundo energético, como é que funciona esse papo de energia, o que é sentir a vibração de um cristal. Isso tudo eu chamo de conversa e é uma troca que a gente vai fazendo com eles. E pra mim essa troca sempre foi muito natural. Eu fui crescendo fazendo essas conversas e fazendo essas trocas, aprendendo com os cristais também aprendendo comigo, havendo sempre um respeito mútuo entre os dois. Quando eu cheguei mais ou menos na idade de 14, 15 anos, eu entrei em contato com o meu primeiro livro de cristaloterapia. E todo animado, né? Sedento por conhecimento, sedento por ter uma racionalização por toda essa experiência empírica que eu colecionei ao longo de todos esses anos, eu fui ler esse livro. E assim, eu tive uma decepção. E essa decepção continuou dos 15 para depois. Fui vendo outros livros e também continuava essa decepção. Fiz curso de cristais e assim, por mais que aprofundasse mais, ainda não via aquele brilho todo, ainda não tinha essa conexão toda que eu aprendi a ter ao longo de toda essa infância minha e de toda essa vivência, de toda essa troca. E aí eu cheguei à conclusão que a cristaloterapia hoje ela é feita de forma reducionista. Reduziram os cristais a palavras-chave, a coisas específicas, a objetivos específicos, quando na verdade o mundo energético e o mundo espiritual é fluido, é um movimento constante. E eu preciso aprender a me harmonizar com esse movimento, a conversar com esse movimento, entender o que o cristal está querendo dizer para mim, não através de palavras, mas não através da razão, mas do coração e da sensação energética. E esse período todo eu fiquei pensando em como que eu poderia passar isso para as outras pessoas. Como que daria para passar essa sensação para frente? Então eu resolvi criar um curso de cristais. E esse curso, ele tem como objetivo principal desenquadrar a nossa racionalidade acerca não só dos cristais, mas acerca do mundo e do funcionamento do mundo energético. Entender como é que é o mundo energético através da sensação empírica, através dos sentires, através de outros meios que não sejam racionalidade. Porque a racionalidade ela é muito limitada para que a gente consiga entender a fluidez e a mobilidade do mundo energético. Né? E essas experiências que eu vou passar nesse curso vão trazer para vocês uma chave para abrir as portas para esse olhar sobre o mundo energético e físico, porque os dois não se separam, e de vivenciar esse mundo com uma compreensão muito maior, muito mais expandida, conseguindo sentir o universo sutil, conseguindo interagir com o universo sutil. Né? Por exemplo, proteção. As pessoas falam que turmalina negra é um cristal de proteção. Outras falam que ametista também é. Mas, o que é proteção? Você percebe que reduziram os cristais a uma palavra, reduziram o movimento deles, a troca de consciências para com eles, reduziram toda a essência, o espírito, toda a existência do cristal em poucas palavras-chave? Não faz sentido. Né? Eu poderia falar, por exemplo, que um repelente
serve para proteção. Assim como eu poderia falar que uma armadura serve para proteção. Mas eu não posso me proteger com uma armadura de um mosquito. E não faz sentido me proteger de uma espada com um repelente. Apesar dos dois servirem para proteção. O mesmo acontece com os cristais também. Se eu não entender como é que é esse movimento profundo dos cristais, eu corro o risco de usar repelentes para me proteger de espadas. E eu vejo isso acontecendo a rodo, por uma falta de compreensão dessa troca profunda com os cristais e com o mundo energético. Dessa compreensão do movimento que os cristais fazem conosco e com as coisas ao redor, e de toda essa troca, de toda essa conversa com os cristais. E que sentiu no coração esse chamado, fica aí o meu convite para participar desse curso. Nesse curso eu pretendo passar toda essa experiência empírica que eu tenho e ensinar você a conseguir também ter essa troca e essa conversa com os cristais. A conseguir você interpretar o que um cristal faz, ao invés de depender de um livro e depender de palavras formais quadradas. Eu quero desenquadrar a sua compreensão do mundo energético e também do funcionamento e uso dos cristais. O objetivo é que vocês consigam usar os cristais para curar a alma, sua e dos outros, curar os ambientes e as relações desarmônicas, para que a gente possa cada vez mais se aproximar da iluminação espiritual, usando os cristais como uma ferramenta, um ajudante, amigos do nosso caminho. É assim que eu os vejo, como grandes amigos e aliados dessa caminhar espiritual. Fica para vocês esse chamado, é um curso que eu estou fazendo com o coração, porque eu gostaria de formar pessoas curandeiros para conseguir fazer essa cura planetária que a gente tem precisado. Até lá!